o arpão faz parte de si como um ato, mais do que propriamente como a sua forma. Mas não é só isso. Há todo um modo de relação com o ambiente que surge a partir dessa protetização, ou dessa individuação. É necessário pensar na dissolução do ambiente proporcionada por exemplo, Jacob von Uexküll, quando propõe a noção de Umwelt, ou mundo próprio. Ou seja, para considerar um ambiente é necessário pensar de que maneira os seres estão se conectando com ele, a partir de uma perspectiva, em certo sentido, fenomenológica, mas operacional também. Entretanto, a partir dessa primeira formulação, esse quadro se mostrou extremamente útil, mas ao mesmo tempo insuficiente quando eu passei para o gesto da arpoada propriamente dito. E aqui eu mostro algumas das formas de arpoada que são presentes nesse contexto. Na tese eu discuto 8 delas, aqui eu só botei 4 para ilustrar, mas aqui não sei se está bem visível, mas são 4 situações distintas em que é possível atingir o peixe, né? Eu não vou entrar nos detalhes delas, mas só vou frisar o que me parece mais importante aqui. Nós temos 3 eixos importantes. Um deles é o que liga o peixe ao signo que aparece na superfície. Afinal de contas, em praticamente todas as arpoadas, o laguista o faz sem visualizar o peixe, mas visualizando apenas um signo que aparece na superfície e que tem uma relação própria com o peixe e distinta. Cada tipo de signo tem um tipo de relação distinto com o peixe, que é um pouco o que essa figura busca mostrar. A primeira delas é a simples ondulação, que é o carculo, a simples ondulação do peixe ao se movimentar ao fundo. A segunda delas é quando o peixe se desloca onde há vegetação, e essa vegetação ela faz um baixo relevo do movimento do peixe. A terceira delas é quando o peixe está parado no fundo, e então a matéria orgânica envia gases para a superfície. E a quarta, a mais difícil delas, é quando o peixe se desloca pelo fundo, esses gases vão subindo para a superfície e formam uma trilha defasada em relação ao momento atual do peixe. Tudo isso apenas para apontar para a complexidade da coisa e voltar para o ponto que eu quero frisar, que são os 3 eixos fundamentais. O primeiro deles é o que liga o peixe ao signo. O segundo, o que liga o laguista ao signo, ou seja, ele precisa visualizar esse signo antes de mais nada, e toda uma preparação para isso é necessária, ao longo de vários anos, uma formação perceptiva para dar conta disso. E o terceiro e mais importante desses eixos é a própria arpoada, que fecharia, então, um circuito comunicativo, ou, se nós quisermos, informacional, nos termos do Simondon, e aí já apontando para a importância da diferença de escalas. Esse gesto da arpoada, ele, na verdade, individua o laguista, porque ele, de fato, conecta o laguista, que está numa dimensão, que é a dimensão do boiado, ou seja, na dimensão aérea, sobre a água, com a dimensão do fundo, onde está o peixe. Então, esse gesto da arpoada faria o fechamento dessa comunicação entre 2 ordens de grandeza, digamos assim, entre o peixe e todas as suas propriedades ao fundo e o laguista na superfície. De maneira que o problema do laguista está em, a partir da sua formação protética, efetuar a conexão com o pirarucu. Quando se pergunta para os laguistas, e afinal de contas, então, captura mais quem arpoa melhor? Eles de imediato respondem, não, arpoar todo mundo arpoa, é como que um dado a priori, mas acertar é que é o problema. E o problema não está exatamente na habilidade do laguista, e é isso que é o ponto fundamental, mas está na intencionalidade do peixe. Por isso, a individuação do laguista depende das disposições do peixe, por várias razões. Eu vou frisar aqui apenas 2 delas. A primeira, nos termos dos laguistas, o peixe só é capturado quando ele mesmo se entrega para o laguista, porque ele tem que aparecer, ou seja, mostrar o seu signo para o laguista. E o segundo ponto, talvez o mais importante deles, é que quando o laguista solta o arpão da sua mão, o peixe continua se movimentando. Então, a rigor, ele não arpoa onde o peixe está, mas onde o peixe estará. De maneira que a efetuação do fechamento, digamos, desse triângulo comunicativo,
ele depende fundamentalmente da vontade do peixe, ou seja, de um certo movimento sinérgico entre o peixe e o arpão. O gesto da arpoada depende do movimento do peixe. Ou seja, tem um elemento de imponderável ou de alteridade embutido na individuação do laguista, e por isso toda a elaboração que é feita em torno dessa relação com a alteridade. Portanto, voltando para uma explicação mais sintética disso que eu acabei de apresentar, a composição do campo operatório do laguista institui um potencial perceptivo motor para a relação de predação. Ou seja, não é sujeito nesse campo quem não detém um arpão com todas as capacidades necessárias para isso e não transita pelos lagos, o que demora em cerca de 10 a 12 anos de aprendizagem, né? Desde muito cedo as crianças aprendem com seus pais ou tios toda essa capacidade. Mas isso institui apenas um potencial pré-individual, em certo sentido, não o sujeito propriamente dito. Estou me referindo ao campo operacional. De modo que a sua individuação, a individuação do laguista, está sempre a completar ou a restaurar no gesto da arpoada. Portanto, ela é dependente do peixe da intenção do animal, e a ideia é largamente explorada pela etnologia de que a presa deve se entregar. Ou seja, isso, no campo da etnologia, particularmente da etnologia voltada para a caça, isso é um dado quase que universal. A caça se entrega para o pescador a caça se entrega para o caçador em alguma medida, e isso é elaborado de diferentes maneiras pela etnologia. Eu não vou entrar nessa seara aqui. Vou me limitar a dizer que, de fato, o signo emitido pelo peixe enquanto informação, ou seja, tensão entre dois reais distintos, é o start, é o início, e o arpão, extensão subaquática do laguista, pode ou não conectar esses dois reais diferentes e fazer disso significação, isto é, transformar isso num sistema de fato operacional. Só assim, individuando-se para além de seu próprio campo operatório, é que o proeiro se mantém. A diferença de escala fundamental dessa atividade se dá entre a organização do proeiro, a instituição do seu campo operatório e a conexão com o peixe. Se a individuação é autonomia funcional, então o proeiro não pode existir sem que se tome em conta a intencionalidade do peixe. Definitivamente, só é proeiro quem mata. Não nos parece, portanto, estranho que a etnologia mostre a exaustão a relação ontogênica caçador-presa, ainda que, no mais das vezes, trabalhando isso como um subproduto de um construto primariamente simbólico, ou mesmo que etólogos ou estatísticos busquem provar essa relação de coexistência através de dados objetivos. Um dos esforços de Simondon é justamente por dar a dimensão de ser as relações tratadas em termos estritamente lógicos pelas teorias clássicas. O signo, depois, depende de um fechamento de um signo, de um ciclo comunicativo operatório. Se podemos estabelecer aqui dois campos operatórios em conexão através da arpoada, ela passa a não ser mais um ato unilateral. Apesar de todo mundo arpoar, o grande problema é acertar, como eu vinha dizendo. E esse problema não reside numa habilidade, mas na vontade do peixe. Nesse sentido, a triangulação que eu mostrei ali é, de certa maneira, pobre para demonstrar o fato de que há um cálculo ou mesmo uma defasagem entre o sinal e o peixe, o que demonstra que o arpoador não tem o controle total da situação. É sempre um risco arpoar. Sob vários aspectos, é sempre um risco arpoar. Bom, mas para resumir tudo isso, bastaria dizer que os laguistas consideram sua própria habilidade corporal da arpoada nos termos de uma interação perceptiva, ou, se nós quisermos, semiótica. Eles dizem que o valor de um proeiro passa por ter abre aspas, uma visão muito boa, tanto nos olhos quanto no braço. E essa visão, obviamente, depende imensamente do peixe. Bom, eu vou voltar depois de uma forma um pouco mais conclusiva a esse ponto. Aqui a gente passa para o caso da costa, onde a relação com o artefato é de uma outra natureza, ainda que seja também tema central das elaborações dos pescadores. Se no caso da pesca tratava-se da elaboração em torno de uma protetização, aqui é uma relação de parceria, em certo sentido, que também contém um risco de diferente natureza. Nessa figura nós estamos vendo o esquema de um barco, né? Eu espero que vocês estejam identificando, mas temos aqui os vários artefatos que estão envolvidos ali naquela atividade que vocês viram no vídeo, né?